Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula a gente vai fazer uma introdução aos ponteiros. Para entender o conceito de ponteiros, vamos fazer uma analogia com uma residência. Então, em uma residência a gente tem o que? A gente tem um local físico, que se trata da própria residência, e a gente teria também o endereço dessa residência. Por exemplo, nesse caso em particular, essa residência em questão está no endereço Rua Severino Paulo, número 144, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil. Então, esse endereço ele não é a casa em si, mas ele pode ser utilizado para encontrar a casa. Então, quando a gente tem esse endereço, essa referência para um local em si, a gente chama de ponteiro. E a casa em si seria o conteúdo. Por que estudar os ponteiros? Porque, por exemplo, é melhor você informar um endereço a um carteiro que vai lhe entregar uma determinada correspondência do que você pegar a casa e colocar dentro de um envelope. Então, apenas pelo endereço, por uma referência de como chegar à casa, o carteiro vai conseguir manipular essas informações e levar informação à sua residência. Então, da mesma forma, quando a gente trabalha agora no âmbito da computação, o ponteiro ele pode ser visto também como endereço, mas em vez de um endereço para uma residência, vai ser um endereço para uma posição de memória. Então, a informação que você está tratando, ela vai ser armazenada em um determinado local do computador e o endereço para esse local vai ser denominado por um ponteiro. Então, quando você quiser fazer determinada operação, você vai lá nesse endereço, trata o conteúdo e faz as manipulações da forma que você bem desejar. Então, para deixar isso claro, a gente vai trabalhar com um exemplo aqui. Então, nesse exemplo, a gente tem: leia dois valores inteiros e armazene-os nas variáveis a e b. Efetue a soma de a e b, atribuindo o seu resultado na variável x. Imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. Então, aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem dois valores. Dois valores aqui, 10 e 9. Se a gente fizer a soma, a gente vai ter o valor 19. 10 mais 9, obviamente, tem como resultado 19, se a gente fizer uma soma desses valores. Pois bem, vamos escrever um programa para resolver esse problema. Então, para escrever o programa em si, a gente vai utilizar um programa chamado de Codecast, que está disponível aí na internet. E eu vou deixar o link aí do ambiente na descrição. Então, para resolver esse problema, que a gente iniciaria o nosso programa, include stdio, a biblioteca para ler informações de teclado e gerar saídas para a tela, que a gente iniciaria o int main, que é de onde inicia o nosso programa. Agora a gente iria para entender quais variáveis a gente precisa para resolver esse problema. Então, se a gente olhar aqui na definição do problema, a gente vai ter que ler dois valores a e b e gerar como resultado um resultado e armazenar numa variável x. Então, aqui a gente vai precisar de duas variáveis como entrada, são do tipo inteiros, não são valores quebrados, e também de uma variável x para armazenar os resultados. A gente vai colocar uma mensagem: digite os valores de a e b. Quebrar uma linha que a gente vai ler scanf. Qual valor a gente vai ler? A gente vai ler um valor inteiro. Então, para especificar que a gente
vai ler um valor inteiro, a gente utiliza o %d. A gente vai precisar ler duas, então vou precisar de mais um %d aqui. Então, o primeiro valor que o usuário digitar vai para A e o segundo valor que ele digitar vai para B. Então, agora eu já tenho todas as informações que eu necessito para fazer a soma. Ou seja, para fazer a soma, eu preciso de um valor A e B. Como já tenho esses dois valores, eu posso fazer minha soma. Vou dizer que o valor de x, ele vai receber o valor da soma de A com B. E aqui embaixo eu posso imprimir o resultado. Então, o resultado está sendo impresso como x igual e depois o valor da soma. Esse valor da soma está armazenado na variável x. Vamos compilar, ver se está tudo ok. Beleza, ficou verdinho, então é sinal que está tudo ok. Então, vou executar linha por linha. Aqui eu criei 3 variáveis, A, B e x. Aqui eu executei esse comando, então ele vai imprimir na tela, digita os valores de A e B. E aqui embaixo tem um comando para ler os valores de A e B do usuário. Então, aqui eu vou digitar para A, eu vou digitar 10, para B eu vou digitar o valor 9. Então, A vai ter o valor 10 e B agora tem o valor 9. Quando eu faço x igual a 10, que é A, mais B 9, então x vai receber o valor 19. Agora eu vou imprimir na tela x igual, vou substituir esse %d com o valor que está em x. Qual o valor que está em x? 19. Então vai gerar como saída x igual a 19. Beleza. Então aqui a gente tem a resolução desse problema para vocês consultarem em casa. A questão que surge é como esse programa é disposto na memória do computador. Você falou que ponteiro era um endereço para memória do computador. Então, como é que esses valores eles são dispostos na memória? Então, para ver isso, aqui nesse ambiente a gente vai utilizar um comando especial que se chama show memory e vai mostrar a nossa memória. E aqui eu vou dizer de onde começa. Então vai começar 65, 52, 0 e eu vou analisar as variáveis A, B, X. Beleza, vou executar agora. Compilou normalmente, mas agora o que a gente percebe aqui embaixo, que o show memory ele fez mostrar uma visualização aqui que vai nos auxiliar a entender como essas variáveis elas são armazenadas na memória. Então, veja que esse comando aqui, show memory, é específico do Codecast. Se você for rodar em outros ambientes de desenvolvimento, tal como Dev, C++, ou outro que você tenha disponível, não vai apresentar essa visualização aqui. No entanto, como ele está com comentário, seu programa vai rodar naturalmente. Então, vamos começar a executar. Aqui eu estou criando as 3 variáveis, A, B e X. E aqui embaixo, na memória, a gente tem os locais de onde A, B e X ficaram na memória do computador. Então, X, ele está consumindo aqui esses 4 bytes de memória. Cada quadradinho pequeno desse corresponde a 1 byte. B está consumindo também 4 bytes de memória. E A, da mesma forma, está consumindo 4 bytes de memória. Se a gente analisar onde é que X está na memória do computador. Então, o endereço de X é de onde ele começa. Então, se a gente analisar aqui, X está na posição F4.
Se a gente analisar B, ele está na posição F, F8. Já o A está no endereço F, 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 C. Então, se a gente tiver um endereço para X, F, F, F4 vai ser o valor desse endereço, o valor desse ponteiro. Se a gente quiser um endereço para B, o valor retornado vai ser F, F, F8. Já se a gente quiser um endereço para A, o valor retornado vai ser F, 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 C. Então, vamos começar a executar o nosso programa e ver o que acontece. Aqui, está pedindo para digitar os valores da variável. Vou digitar novamente 10 e vou digitar 9. Perceba agora que o valor de A na memória foi alterado. Ele estava em 0, o conteúdo dele passou a ser 10. Da mesma forma, B. B estava zerado, passou a ser 9. Como o X não foi modificado ainda, ele continua zerado. Então, vou rodar mais. Agora o X foi alterado. O X agora tem o valor 19. Se eu rodar aqui, vai ser gerado na tela a mensagem X igual a 19 como resultado. Então, as informações A, B e X eles foram armazenados em um determinado local da memória. Esse local tem um endereço, que é de onde eles começam. Então, esse endereço nada mais é do que um ponteiro para essas variáveis. Pois bem, mas como é que a gente declara um endereço? Então, a variável do tipo endereço, ou seja, do tipo ponteiro, é declarado com o mesmo nome do tipo, só que a gente coloca um asterisco na frente. Quando você coloca um asterisco na frente, você está dizendo que aquela variável é do tipo ponteiro. Então, para diferenciar do nome de A, eu vou colocar PA para informar que esse endereço aqui vai ser um ponteiro, ou seja, essa variável aqui vai armazenar um endereço onde A está declarado na memória. Eu vou colocar aqui, da mesma forma, um endereço para coletar onde B está armazenado e outro endereço para armazenar onde X está armazenado. Então, PA vai armazenar o endereço de A, PB vai armazenar o endereço de B e PX vai armazenar o endereço da variável X. Como é que eu sei que essas variáveis são ponteiros? Porque antes dela eu tenho um asterisco, identificando que essas variáveis elas não são normais. Elas são endereços para localizações de memória. Então, como é que eu pego o endereço de onde A está declarado? Para fazer isso, eu coloco A e coloco um I comercial. Então, o I comercial ele vai me dar o endereço de onde essa variável A está declarada. Se eu quiser o endereço de B, eu coloco I comercial B. Então, I comercial da mesma forma vai me dar um endereço onde B está declarado e PX vai me dar o endereço onde X está declarado. Como é que eu pego isso? Coloco um I comercial para pegar o endereço de onde X está declarado. Então veja que aqui no scanf eu já tenho um I comercial A e I comercial B. Por quê? Porque essa função aqui scanf ela espera que você passe para ela ponteiros e não valores brutos. Então se eu já tenho um ponteiro para A, ao invés de eu passar aqui I comercial A, eu posso passar PA. E ao invés de eu passar I comercial B, eu posso passar PB. Eu não vou precisar do X por enquanto, eu vou tirar. Então, vou executar novamente. Executar. Executei. Então, crio as variáveis A, B e X. Então, X está onde? F4. B está onde? F8.
A tá onde? F, 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 C. Então, vou passar a próxima linha. Então, se eu fizer PA, vai receber o endereço de A. Então, PA vai receber que valor? Qual o endereço de A? F, F, C. Então, se eu executar aqui essa linha, PA vai receber o valor F, 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 C. Então, vamos executar para ver se isso acontece mesmo. Executei, ó. Veja que PA, ó, recebeu o valor F, 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 C. A gente pode visualizar aqui também pela memória. PA tem o valor F, 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 C. Note que mesmo sendo um ponteiro, ele também está na memória e ele também tem um endereço a título de curiosidade. Então, se a gente executar essa próxima linha, a gente vai dizer que PB vai receber o endereço de B. Então, vamos analisar aqui onde é que B está. Então, B está na posição F, 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 8. Então, se eu executar essa linha aqui, o valor de PB, ele deve receber o valor F, F, 8. Exatamente o que acontece aqui. O PB tem o valor F, 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 8. Se a gente for na memória aqui, a gente percebe a mesma informação. Então, vamos executar. Apareceu aqui na tela, digita os valores de A e B. Executar mais uma vez. Vou digitar 10 e 9. Agora A recebeu o valor 10. B recebeu o valor 9. Então, executar aqui. O valor de X agora vai ser 19, que é a soma de A com B. Eu vou imprimir o valor de X. Então, X agora é igual a 19. Beleza, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Até a próxima aula.